Oi, sejam bem-vindos. Meu nome é Maria Godoy, sou advogada especializada em Direito Digital, mas atualmente eu estou licenciada para cursar mestrado em Direito da Tecnologia aqui no Canadá. E a convite da Visa Urgente, eu venho hoje falar com vocês um pouquinho sobre blockchain e algumas perspectivas jurídicas e empresariais relacionadas a essa nova tecnologia. Bom, eu vou tentar ser bem breve com relação à parte tecnológica mesmo, a parte mais técnica. Vou tentar apresentar os conceitos ligados à tecnologia, mas de forma simples, sem pegar muitas definições tecnológicas, porque eu sei que o pessoal do direito se assusta quando vê isso. Eu, inclusive, me assustava muito até ser forçada, né, para poder entender algumas questões jurídicas, algumas questões empresariais. A gente tem que entender como funciona de fato essa tecnologia. Então, tive que sentar e me contentar, entender que eu preciso entender da tecnologia também. E é isso que eu quero transmitir para vocês, que a gente consegue sim entender esses conceitos de programação a partir de alguns exemplos, principalmente, né? Vendo os usos práticos disso, a gente consegue entender como funciona. Então, vou começar definindo a blockchain para quem não tem muita familiaridade com isso. Essa é uma tecnologia que surgiu a partir das criptomoedas, por isso que muitas vezes a gente ouve falar em Bitcoin e blockchain, às vezes até erroneamente como sinônimos, porque não são sinônimos. A blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin. Muita gente já deve ter ouvido essa expressão, né? Que é a tecnologia que dá base para o funcionamento das criptomoedas. Em 2008 foi lançado um paper pelo Satoshi Nakamoto, um artigo, né, pelo Satoshi Nakamoto, que na verdade é um pseudônimo utilizado para o autor desse texto, autor, autora, o grupo de autores, não se sabe ao certo. Nesse texto, nesse artigo, lá ele mencionava como seria feitas as transações do Bitcoin, e lá ele dizia que seria feito em razão de blocos que seriam encadeados. Então, embora ele não mencionasse, ele ou ela, não mencionasse diretamente a blockchain, já deixou o conceito ali. Mas essa ideia de criptomoeda já é bem antiga, ela vem desde a década de 80, a gente já tem papers bem sérios e firmes sobre isso. Na década de 90 tiveram algumas tentativas de implementação de moedas digitais, mas não deu muito certo, algumas empresas ligadas a isso foram à falência. Então, com a tecnologia blockchain isso foi possível, porque até então eles não tinham uma forma segura de transacionar essas moedas virtuais. Eles, na verdade, tinham alguns riscos como o duplo pagamento, em que você não tem a confirmação se aquela pessoa tem realmente aquele valor ou não, como que ela vai poder transacionar aquilo. A blockchain permite isso. Bom, o nome mesmo, blockchain, já dá pra gente ter uma ideia dessa ideia de bloco e cadeia, né, que são as duas palavras em inglês que formam o nome da tecnologia. E depois desse início ligado às criptomoedas, em 2015, um programador russo criou uma nova blockchain, a blockchain Ethereum, que também é muito comentada, assim, todo mundo que começa a estudar isso tem contato já de cara com essa nova blockchain. E ela instituiu a chamada blockchain 2.0, que seria um avanço daquela blockchain tradicional. Por que um avanço? Porque ela trouxe mais ao menos duas funcionalidades que a gente conhece, que são muito importantes e que permitiram a blockchain se expandir para diversos outros campos além das criptomoedas. Essas duas funções são os smart contracts, que são os chamados contratos inteligentes, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e as DAOs, D-A-O, que são as organizações autônomas descentralizadas, que eu também vou comentar, e tem algumas questões jurídicas bem importantes com relação a elas. Estou aqui com algumas fichinhas, né, para poder acompanhar todo o roteiro, porque é bastante coisa que tem para falar. E então, passando algumas características da blockchain. A gente pode definir a blockchain, né, como mencionei, como uma rede. Essa é uma rede mundial compartilhada. Ela tem gente que diga que ela é descentralizada, mas na verdade ela é distribuída. A diferença disso seria que descentralizada você ainda tem alguns polos.
A distribuída você tem inúmeros polos e cada um deles é um nó, é considerado um nó nessa rede. E o que seria essa noção de nó? Seria que cada usuário teria uma cópia de toda a rede para si e cada usuário é um usuário independente, autônomo e pode decidir, pode movimentar toda a rede. Essa movimentação da rede, a criação dos blocos, a validação das transações, tudo isso é feito por meio do conceito de consenso, ou seja, que a maioria deve entrar em consenso, entrar em um acordo com relação à validação daquela transação. Se ela é considerada ok, se os valores que querem ser transacionados realmente existem, se aquela pessoa realmente tem aqueles valores para si. Isso falando de valores, mas tem vários outros exemplos. E então a maioria confirma, concorda que tudo aquilo é válido, aquilo pode então ser inserido num bloco e esse bloco pode ser inserido na cadeia. Outra característica muito forte e que traz todo esse entusiasmo ao redor da blockchain, dessa tecnologia, é a questão da segurança e da imutabilidade dos dados que são colocados lá. E essas duas características principais a gente entende a partir de um conceito que eu digo assim, que se for para entender um conceito mais técnico ligado à blockchain, que seja o conceito de hash. Hash, na verdade, a gente pode dizer como sendo um código alfanumérico, ele com um tamanho pré-definido já, que vai traduzir, que na verdade vai resumir, vai conter todas aquelas informações a respeito da transação. Ele vai ser um pouco diferente da criptografia em si, assim, que a gente não tem aquela questão de chaves e tal. Essa é outra parte. Mas a questão do hash, eu vou explicar mais ou menos com um exemplo, que eu acho que fica mais fácil. Quando a gente vai criar a blockchain, a gente cria um bloco, o bloco Gênesis, que seria o primeiro bloco da cadeia, e esse bloco vai ter um hash, que vai ser aquele códigozinho com todas as informações sobre a transação. Tem muita gente que define isso como sendo a impressão digital da transação ou impressão digital do bloco, porque ele vai conter ali, né, todos os dados que definem aquela transação como sendo aquela específica. Eu também chamo isso de DNA, porque eu acho que faz mais sentido com a relação de cadeia, porque ele vai sendo transmitido. Esse hash não é fixo ali só no primeiro bloco e depois se esquece dele. Isso porque quando a gente cria o segundo bloco, por exemplo, você vai precisar daquele hash do primeiro para poder criar o hash desse segundo bloco, o código transcrevendo essa transação do segundo. E é isso que faz o encadeamento entre os dois blocos. E quando você vai criar o terceiro bloco, ele vai se basear no hash do segundo para criar seu próprio hash. Então sempre você vai, é como se você fizesse uma menção meio subliminar do bloco anterior. Então sempre eles vão estar ligados. E a questão da segurança e da imutabilidade entra aí, que se você alterar qualquer dado na transação, você vai acabar alterando o hash e isso vai alterar o hash das operações seguintes, dos blocos seguintes. Então, você vai conseguir notar que houve ali uma alteração, por isso que considera-se imutável e tão segura a rede blockchain. Esse é um pouquinho do funcionamento dela, acho que era isso que eu tinha para dizer. Na verdade, tem um último conceito ligado ainda à blockchain que eu queria apresentar para vocês, que são os tipos de blockchain. Primeiro, a gente tem que entender que não existe só uma blockchain, não é uma rede única e daí as pessoas fazem as transações lá dentro. Não, na verdade você pode criar inúmeras blockchains e elas podem ser tanto públicas quanto permissionadas ou privadas. Aí a gente muda, né, de acordo com o grau de participação dos usuários, de consenso, das formas de validação e principalmente como as pessoas vão integrar, quem são as pessoas que são permitidas a integrar essa rede. Na rede pública, qualquer pessoa, qualquer usuário pode fazer parte do consenso, decidir pela validação das transações. Esses são os casos da blockchain do Bitcoin e da Ethereum. As duas são exemplos de blockchains públicas. Já as blockchains permissionadas têm um grau menor de publicidade, digamos assim, de abertura. E nas permissionadas, eu gosto de dar um exemplo que
a gente vê direto na doutrina, ligado a consórcios. As permissionadas seriam isso, seria, por exemplo, 10 instituições financeiras que se reúnem, fazem um consórcio, todas elas fazem parte dessa blockchain, vão tomar decisões em conjunto, baseado através dessa rede, né, por meio dessa rede. Então, por exemplo, vão tomar decisão quanto a certa transação. Então, 6 desses 10 bancos têm que concordar para poder ser validada essa transação. Isso seria uma rede permissionada, não é todo mundo que tem acesso a essa blockchain, apenas esse consórcio. Um exemplo disso é o R3, que inclusive recentemente recebeu um investimento de cerca de 5 milhões de dólares e realmente está tendo muito investimento nessa outra categoria de blockchain, nas permissionadas, assim como nas privadas também. Já as privadas são ainda mais fechadas, elas podem ser, por exemplo, baseadas em apenas uma instituição financeira. Dentro dela, ela cria blockchain para poder desenvolver seus processos internos. Tem bastante crítica com relação a esse conceito de blockchain privada, porque os mais tradicionais dessa tecnologia dizem que, na verdade, você está desvirtuando a ideia da blockchain, que é distribuir, que é deixar aberta essa participação. Então, tem uma pequena discussão ainda sobre as blockchains privadas. Enfim, vamos entrar agora nos usos, nos casos práticos. Acho que essa ideia da blockchain a gente consegue entender melhor com os usos mesmo delas. Eu penso assim que se a gente perguntasse para alguém lá no início da década de 90 o que é internet, essa pessoa provavelmente não saberia esse monte de conceitos técnicos por trás da internet, não saberia me dizer um conceito definido, mas ela entenderia, teria uma base do para que serve aquilo, de para que, com o que a gente pode fazer com a internet. Então, com a blockchain, apesar de ser uma tecnologia que já vem se desenvolvendo há um certo tempo, agora a gente teve uma explosão dela. Então, as pessoas estão ainda conhecendo, ainda é relativamente nova, ainda tem muito a ser desenvolvido. Então, com os usos, né, com os exemplos práticos, a gente consegue entender melhor do que se trata a tecnologia blockchain. Um dos usos mais tradicionais, né, que a gente viu ali, que sempre tem exemplo nas reportagens que falam sobre isso, é o exemplo das instituições financeiras. Elas vêm usando, investindo muito em blockchains. Por exemplo, a gente tem as fintechs, né, que são um conceito relativamente novo também, que são essas instituições financeiras baseadas na tecnologia, que usam a tecnologia para implementar processos mais rápidos, mais transparentes. Um exemplo que a gente tem muito forte no Brasil é o Nubank. E em razão do caráter mais lento das transações bancárias, do caráter também muito custoso para realizar isso, a blockchain entra como uma ferramenta bem importante, porque ela pode reduzir imensamente custos e tempo. Por exemplo, uma transação que você pode demorar dias para fazer no procedimento tradicional, com a blockchain ela é quase instantânea ali. Você registrou praticamente em tempo real, as pessoas vão atualizar os seus nós, né? E vão ter essa informação lá registrada já, essa transação, informação, registro. Outro uso também que a gente vê bem comum sendo mencionado é o uso das criptomoedas, principalmente porque a blockchain surgiu como pano de fundo para isso, né? Para esse tipo de transação. Mas tem vários outros usos que a gente pode ter, bem diferentes uns dos outros. O pessoal está sendo bem criativo no uso da tecnologia blockchain, que é muito legal de ver. Por exemplo, na Estônia, eles criaram a e-residência, que seria uma residência virtual, digital, em que desde 2014, inclusive, eles já fizeram esse processo, não é agora de 2018. E quando a gente fala em Estônia, eles estão sempre na vanguarda das coisas relacionadas à tecnologia e principalmente blockchain ultimamente. Então, lá em 2014, eles já estavam implementando esse sistema baseado na blockchain. Esse sistema de residência digital, na verdade, é um cartãozinho que você recebe, ele não tem foto, não vale como documento de identidade no mundo físico. E você pode fazer a demanda online, retirar em algum dos países, eles têm uma lista de países em que você pode retirar. No Brasil, eu acho que não tem ainda um local para retirar. Mas, enfim, você faz a sua aplicação online, paga uma taxinha em euros
e tem acesso a esse cartãozinho de residência virtual da Estônia. E por que isso é importante? Porque isso te permite abrir empresa num país da União Europeia, por exemplo, que é, né, uma função bem legal. E além de abrir empresa, então você teria acesso a vários serviços do governo, ligados principalmente ao setor empresarial, teria acesso a bancos públicos, e tudo isso, né, via blockchain que cria essa residência, esse documento, digamos assim. Também quanto a documento, registro, no Brasil a gente tem um problema ligado ao RG, né? Que cada pessoa pode ter uma RG em cada estado. Que é, o CPF já não, né? A gente tem uma unificação federal. Mas os RGs não, a gente pode ter um em cada estado. E isso causa muito problema de fraude, principalmente nas contratações, né? Então, isso poderia ser evitado se a gente instituísse um sistema baseado na blockchain. Pensaram em fazer um sistema, uma base de dados centralizada, mas aí teria o risco especificamente de ser uma base de dados centralizada, em que você teria um ponto só, que se esse ponto for corrompido, então você vai ter prejuízo geral. A blockchain não, a blockchain por esse caráter distribuído dela, você teria uma cópia em vários pontos, acessível a todo tempo, a todo mundo, e permitiria que fosse feita essa consulta com relação ao RG, a própria emissão desse documento. Então também é uma outra funcionalidade da blockchain, né? Prevenir fraudes e manipulações no mundo real, através da segurança dos dados que ficam armazenados nessa rede. Outro exemplo no Brasil bem legal, que já foi instituído, inclusive foi, na verdade, apresentado recentemente, agora no mês de maio, se não me engano, foi apresentado pela Junta Comercial do Ceará, a utilização da blockchain para o registro das empresas. Então isso tem, né, uma influência geral, total, no direito empresarial, como vai ser feito isso, a validade. Então, alguns dados já passam a ser oponíveis a terceiros no direito mesmo, baseados na blockchain. Também em Teresina a gente tem outro exemplo recente que foi anunciado do uso da blockchain para o controle, para o registro de dados ligados ao transporte público. Então, realmente o Brasil já está começando sim a usar a blockchain, a, né, implementar essa nova tecnologia. Outro uso para blockchain pode ser na indústria farmacêutica. Aí a gente tem dois pontos assim que já estão sendo testados, experimentados, que é com relação para evitar a falsificação de medicamentos, que é um problema muito forte em alguns países. E como que vai ser feito isso através da blockchain? A blockchain pode ser usada para acompanhar, para rastrear todo o procedimento, desde a produção inicial até a venda final. Então, a embalagem do medicamento pode vir com um QR Code que o consumidor vai checar, pode checar com o smartphone mesmo, e ele vai ver todo o encaminhamento, desde a produção, todo o encaminhamento desse medicamento até ele adquirir. Então, ele vai ver que realmente foi produzido por aquela empresa farmacêutica. Então, vai ter essa segurança e vai evitar o consumo e a distribuição de medicamentos falsos. Outra coisa ligada à indústria farmacêutica é a questão de testes. Muitos testes não são tão confiáveis, né? São questionados em razão dos protocolos, que às vezes tem alguma mudança no curso do teste de um medicamento, de algum tratamento, e isso faz com que seja prejudicado, né, todo o estudo, toda a pesquisa. Se esse estudo for registrado em blockchain, considerando a imutabilidade das informações, esses estudos vão ser muito mais confiáveis e podem ser utilizados de forma muito mais segura. Então, também é um outro uso bem diferente que a gente pode ter para blockchain. Voltando um pouquinho àquela ideia de rastreabilidade lá dos medicamentos, qualquer produto, na verdade, a gente pode rastrear com a blockchain. Usam muito, estão começando a usar bastante com relação a pedras preciosas, para evitar aqueles diamantes de sangue, que são as pedras que são extraídas de forma ilegal, irregular, não seguindo as normas de segurança, todas as outras normas
relacionadas à mineração, à extração de pedras preciosas. E você consegue rastrear desde essa extração até a venda final também. Então você tem uma segurança quanto ao produto, quanto à venda, tanto para o consumidor quanto para os distribuidores finais. Mas outras coisas também podem ser rastreadas, ou tem outras pessoas que usam o termo traçabilidade, né, que seria mais ligado ao termo em inglês. Também obras de arte vêm sendo rastreadas. Essas obras de arte a gente garante que se evite, né, lavagem de dinheiro, porque você sabe por quanto foi vendido exatamente, quem vendeu para quem. Então também é mais um fator de segurança. Outro uso de rastreamento que vem sendo dado, por exemplo, o caso do Walmart, que teve alguns problemas com relação a alguns produtos, contaminação de alimentos na China. Então o Walmart resolveu instituir a blockchain ligada à rastreabilidade desses produtos. Eles mantêm então um registro de todo o procedimento, desde a produção, acompanhamento de vacinas, no caso de carne, se os animais tomaram aquelas vacinas, o transporte, a temperatura durante o transporte, o registro de certificados, enfim, todas as fases do alimento você consegue registrar. E no fim você consegue também colocar, assim como nos medicamentos, colocar um QR Code na embalagem, para o consumidor poder consultar e saber que a procedência, toda a procedência daquele produto. No caixa, inclusive, quando escaneia o produto, é possível você ter acesso a informações, e se houver algum problema em qualquer parte da cadeia, o sistema vai impedir a venda daquele produto. E aí a gente consegue ver, né, uma relação bem forte com o direito, principalmente com relação à responsabilidade civil, que o Walmart, por exemplo, poderia enfrentar algumas ações dos consumidores com relação a esses produtos contaminados, e isso muitas vezes pode ser evitado por esse procedimento feito via blockchain. Também com relação ao direito e esse poder de rastreabilidade da blockchain, contratos poderiam ser revisados em razão disso, porque o Walmart poderia notar que o problema está sendo ali com aquela transportadora específica. Então a gente pode ou entrar com uma ação de regresso contra ela em eventual responsabilidade, né? Tem várias questões que a gente pode pegar em cada um desses exemplos. Outra aplicabilidade, tô colando mesmo, gente, porque é muito uso que a gente tem para blockchain. Outra aplicabilidade que eu registrei aqui para dizer para vocês é a questão de dossiês médicos. A gente pode também ter o registro de dados médicos na blockchain, tanto o registro quanto o acesso, mas o acesso teria que ser um pouco mais securizado, né, digamos assim, com o uso das chaves privadas de criptografia, tanto pelos médicos quanto pelos próprios pacientes, talvez uma autorização conjunta entre ambos para poder fazer o acesso a esses dados. Principalmente porque esses dados se referem a dados sensíveis, a informação pessoal. Então a gente tem que ter uma proteção, um cuidado maior com isso. E também, mais uma vez, o direito entra aí com relação à proteção desses dados. Até que ponto as pessoas podem disponibilizar isso, querem disponibilizar, o risco que tem em uma eventual falha, né? Outra aplicação muito ligada ao direito, que relaciona a blockchain ao direito, é a distribuição de royalties ou de direitos do autor, né, ligados aos direitos do autor, que pode ser feito via blockchain, principalmente via smart contracts, que você autoriza, por exemplo, cada vez que aquela música for ouvida, vamos mandar diretamente os direitos do autor para aquele respectivo autor. Então isso já é programado previamente. Outro uso que também tem bastante relação com o direito é o registro de posse. Alguns falam em registro de propriedade, mas eu prefiro falar em registro de posse mesmo. Em que, por exemplo, tem uma ONG em Gana, no país de Gana, que está promovendo para as pessoas, os locais, que não têm acesso a um registro formal, que é às vezes muito complicado de conseguir, caro, às vezes não é tão confiável em alguns países. Então essa ONG está instituindo programas de blockchain
a rede blockchain em alguns locais em Gana, para que as pessoas possam medir via GPS os seus terrenos e registrar essas dimensões e o nome de quem é o possuidor, o proprietário, na blockchain. Com esse registro, então eles podem ter assegurada a posse com relação àquela terra. Honduras também está querendo promover um projeto nesse sentido, e aí a questão do direito entra, né, muito forte, com relação à possibilidade de a gente opor a terceiros essa nossa posse. No caso, por exemplo, no Brasil, a gente poderia usar esse registro na blockchain para eventuais demandas de uso capião, para comprovar o nosso período de posse ou quem foi o possuidor. Se houve uma transmissão de posse, a gente poderia fazer isso via blockchain, né? Outro uso também, que é muito importante falar, principalmente nesse ano de eleição, é a possibilidade de usar blockchain para votações. Isso já foi feito lá em 2014, um partido político da Dinamarca fez uma votação interna. Esse ano mesmo, de 2018, no estado de Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, também usaram, inclusive para um procedimento de eleição normal, uma eleição regular do estado, eles usaram a blockchain, selecionaram alguns eleitores específicos, né, um grupo de eleitores, dentre eles alguns militares, algumas pessoas ausentes do país que poderiam votar no estrangeiro, que estavam habilitadas a isso, e essas pessoas puderam votar via blockchain com documento de identidade, e pelas notícias posteriores que a gente viu, tudo correu muito bem e eles pretendem sim continuar promovendo a implementação de votações via blockchain. Mas não só no setor público, assim, estatal, a gente consegue ter votações, também as empresas podem fazer suas votações internas, né, com base na blockchain. Em Dubai tem uma startup que produz blockchains para várias empresas lá, que já usam isso para assembleias gerais, assembleias anuais, todo tipo de decisão interna pode ser registrada e feita, né, com base no consenso na blockchain. Isso, inclusive, é importante para questões ligadas à auditoria, tanto a auditoria interna quanto externa, mesmo investigações, porque justamente por esse caráter seguro e imutável da blockchain, né, que não é tão questionável o que se encontra lá registrado. E pegando um gancho nesse assunto de investigação, auditoria, a blockchain pode produzir uma coisa chamada timestamp, que seria um carimbo temporal. Isso significa um carimbo com as informações relativas à data e hora de registro daquela transação ou daquela informação na cadeia. Bom, isso pode ser muito importante para casos, por exemplo, lá da posse, que a gente viu, desde quando aquela pessoa, ao menos desde quando aquela pessoa tem a posse daquele terreno. Ou para questões de direito autoral mesmo, direito à propriedade intelectual em geral, quando foi produzido aquela obra, enfim, todos esses usos a gente precisa ter uma noção temporal de quando exatamente aquilo foi feito. E isso pode se dar através desse carimbo temporal que é feito na blockchain. A blockchain tem o registro disso e, como a gente já bateu nessa tecla, é um registro imutável, é um registro seguro. Então isso pode ser usado inclusive em processos judiciais como prova daquela data, daquele horário. Bom, no setor energético é outra área que a gente pode ter um uso bem legal da blockchain. Por exemplo, no compartilhamento de energia, você produz lá no seu painel solar, você produz mais energia do que você ia utilizar. Então você pode negociar esse excedente num mercado, né, entre aspas, na blockchain, em que você pode, por exemplo, vender para os seus vizinhos. Isso já foi feito no Brooklyn, nos Estados Unidos, no bairro do Brooklyn. Eles fizeram uma blockchain com o pessoal da comunidade e lá eles negociavam a energia excedente. Uma questão que vem a partir disso é que no Brasil, teoricamente, a gente não pode fazer isso, porque a gente tem o nosso mercado energético dividido em, eu anotei aqui porque é um nome diferente, em ambiente de contratação regulada e ambiente de contratação livre. O ambiente de contratação regulado, ele é aquele que a gente está acostumado a usar, que são as residências normais, que usam lá uma quantidade normal de energia, digamos assim,
Então, essas pessoas têm um prestador específico que vai fornecer esse serviço e vão pagar um valor já previamente acordado para todo mundo. Esse é um ambiente regulado. Mas também tem um ambiente livre, em que, por exemplo, na maioria dos casos são indústrias, né? Ou, em geral, são pessoas que usam uma quantidade imensa de energia baseado nesse critério, né, de quantidade de energia, eles podem passar a integrar esse mercado livre. A diferença desse mercado livre é que você pode negociar com quem você vai negociar sua energia, quem vai ser seu fornecedor, e pode negociar inclusive valores. Então, é um mercado bem diferenciado. E quem pode fazer parte desse mercado são apenas algumas pessoas específicas que têm esse uso elevado. Por exemplo, você que produz energia excedente no seu painel solar na sua casa não poderia fazer parte disso. Então, toda essa regulamentação vem em conflito com um dos usos da blockchain, que inclusive, na minha opinião, é um uso muito positivo. Então, a gente teria que analisar até que ponto a regulamentação poderia ser alterada para poder abranger essa novidade, né? Novidade prática. Outro uso muito interessante da blockchain e que principalmente em anos de Copa é interessante para as pessoas é a realização de apostas via essa rede. Isso já foi feito também. Tem um exemplo da Eurocopa em 2016, em que foi apostado num jogo entre Alemanha e França e deu 2-0 para a França. As pessoas que tinham apostado na França receberam automaticamente os valores. Automaticamente porque a gente tem os smart contracts, que automatizam os contratos inteligentes, né? Que automatizam essa transferência. Então, ocorrendo lá a hipótese colocada na blockchain, que é França ganhar, então, ocorrendo isso, libera-se diretamente o dinheiro para aquelas pessoas que apostaram na França. Em vez, né, da gente fazer aquele bolão tradicional lá que a gente dá pro parente preenchendo papelzinho, quanto vai dar no jogo, cada um coloca lá o quanto apostou e depois ainda tem que ir lá cobrar os parentes no bolão, né? Não, com a blockchain a gente tá tudo resolvido, né? Sem conflitos familiares no bolão. Outro uso, então, pegando o gancho disso, dos smart contracts, contratos inteligentes, esses contratos, que na verdade não são contratos no senso jurídico mesmo, tem uma discussão quanto a isso, alguns tentam defender pela teoria da equivalência, por exemplo, isso é uma das coisas que eu estudo na minha dissertação. Tem pessoas que tentam colocar o contrato inteligente como sendo, sim, um contrato para o sentido jurídico, mas, em geral, é aceito que fora da programação, porque o contrato inteligente nada mais é do que um código programado para executar uma coisa já pré-definida, se ocorrer aquela hipótese, né? Meio confuso, mas com os exemplos eu vou clarear. Mas, enfim, os contratos inteligentes não são, a princípio, considerados contratos para o senso jurídico. Na verdade, você faz um contrato fiat, um contrato prévio no mundo real, e só coloca ele na rede blockchain para poder ser executado de forma automática. Bom, um exemplo disso seria instituir um contrato via blockchain, um contrato inteligente, relacionado a catástrofes naturais. Por exemplo, ocorrendo um tornado, intensidade F3, em tal região, as pessoas daquele local serão automaticamente indenizadas ou receberão seguro no valor X. Então, ocorrendo aquele evento, se executa o contrato. Também para questões ligadas à agricultura, por exemplo, tendo uma seca, você pode instituir, né, uma condição como essa. Ocorrendo uma seca de 90 dias, aquele agricultor está assegurado, então vamos liberar para ele um certo montante. Se não ocorrer a seca durante esses 90 dias seguidos, nada vai ser feito. Outro exemplo de smart contract é o caso de atraso de voo. Também esse é um exemplo muito mencionado quando a gente começa a estudar esse assunto. Por exemplo, teve um atraso no voo, então automaticamente a gente vai liberar para todas aquelas pessoas que fizeram check-in naquele voo uma indenização já previamente acordada. E às vezes vocês podem questionar, tá, mas como que vão saber que teve esse atraso no voo, que teve, pior ainda, como que vão saber que teve a seca por 90 dias? Como que a blockchain vai saber disso, né, para poder iniciar a execução?
Bom, existem os oráculos, que é um termo também técnico, usado para definir esse agente, que pode ser uma pessoa, uma instituição, um consórcio, né, um grupo de pessoas, que vai inserir esses dados na rede blockchain. Que vai dizer, ocorreu sim os 90 dias de seca, ocorreu atraso no voo, ocorreu furacão intensidade F3. Então, vai existir esse oráculo que vai colocar essas informações de forma segura lá. Aí entra mais um questionamento jurídico que a gente pode fazer com relação à eventual responsabilidade desse oráculo por colocar essas informações lá. Se ele coloca alguma informação incorreta, de forma dolosa ou de forma culposa mesmo, ele poderia ser responsabilizado, de que forma a gente ia atrás disso. Também a própria questão de quem pode ser oráculo, se só pessoas jurídicas, se teria algum registro nacional ou mundial de oráculos que a gente buscaria lá, essas fontes. Enfim, não se tem ainda muita resposta com relação a isso. Ainda falando sobre smart contracts, quase finalizando os exemplos aqui, a gente tem também, além dessa questão de seguro, indenização, a gente também tem a execução de contratações normais, que poderiam ser, por exemplo, a contratação, o aluguel de um apartamento. Eu tenho um apartamento em Montreal, você quer vir passar um mês aqui no Canadá, então eu posso alugar para você. E como a gente mora em cidades diferentes, ia ficar muito difícil, né, fazer toda essa negociação. A blockchain pode ser usada para isso. Você me faz o pagamento direto via blockchain e eu, através de um contrato inteligente, já programo minha fechadura elétrica lá no meu fechadura eletrônica lá no meu apartamento para abrir quando você encostar seu smartphone. Então, né, parece meio futurista assim, mas é uma coisa que é possível de fato com a blockchain. Inclusive o futuro da blockchain, eu fui em um evento recentemente que se chamava a convergência da blockchain. E o futuro disso é ligado principalmente à internet das coisas e à inteligência artificial. Então, esses 3 pontos vão estar inevitavelmente interligados no desenvolvimento dessas tecnologias. E o último exemplo que eu tenho para dar para vocês é aquela questão da DAO, que eu mencionei lá no começo, relacionada à blockchain 2.0, que são as organizações autônomas descentralizadas. Essas organizações são de fato organizações, a gente consegue entender o senso de organização delas, que seriam, por exemplo, modelos de negócio, a gente pode entender assim, em que os membros, né, os usuários, os nós dessa rede, podem ser entendidos como acionistas, como gerentes. Você tem uma organização, mas você não tem um CEO lá que vai definir tudo, que vai dirigir todo essa empresa, digamos assim, essa organização. Na verdade, você tem os nós e cada um deles vai fazer parte disso através do consenso. Vocês vão decidir os encaminhamentos dessa organização. Isso é usado principalmente para a escolha de financiamento de projetos. Então, você usa o consenso para escolher se vai financiar ou não aquele projeto com tal aporte. E um problema que surge aí, muito forte, ligado ao direito, é a questão da personalidade jurídica dessas organizações. Elas não têm um registro, não existe um registro formal lá na junta comercial de uma DAO, ela não tem um CNPJ. Na verdade, são os usuários em si, que na verdade nem precisam se identificar de forma concreta lá com o CPF de cada um, por exemplo. Também tem a questão espacial, que cada um pode estar em um país, então isso seria regido pelo quê, né? E até quando você vai fazer um contrato, por exemplo, quando eles vão financiar um projeto, como que vai ser feito esse contrato com o financiado, né? Quem está sendo financiado? Se a gente não tem um CNPJ, não tem uma pessoa constituída para poder ir atrás em caso de descumprimento, por exemplo. Então é uma questão bem forte ligada ao direito aí. Enfim, nós temos várias questões jurídicas que envolvem todos esses exemplos de uso da blockchain. As mais recorrentes, como a gente viu, são ligadas à responsabilidade, pode ser responsabilidade civil ou criminal. Por exemplo, a gente teve recentemente, foram encontradas uma imagem ou algumas imagens e alguns links da Deep Web referentes à pornografia infantil na blockchain do Bitcoin. Então, questão de responsabilidade criminal relacionada a isso, como seria identificado, tudo isso é uma questão que ainda está se desenvolvendo no mundo jurídico. Responsabilidade também pelas transações em si.
a responsabilidade, como a gente mencionou, do oráculo, né, que vai colocar esses dados na blockchain para executar um contrato inteligente. A responsabilidade no mundo real, que pode ser manipulada, né, digamos assim, pela blockchain, como lá no caso do Walmart, que pode evitar alguns casos de responsabilidade perante os consumidores, de responsabilização perante os consumidores. Também temos questões tributárias que podem estar envolvidas aí, por exemplo, nas organizações autônomas, elas não são empresas constituídas, a gente pode tributar essas organizações, de que forma isso seria feito. Com relação aos registros também é um ponto muito forte que a gente tem ligado ao direito. Esses registros, como a gente viu lá, da posse, por exemplo, ou registro mesmo de obras na blockchain para garantir direitos autorais, esses registros seriam oponíveis a terceiros, né? De que modo, mais uma vez, a gente faria isso? Temos também questões que não são tão ligadas ao direito empresarial, mas ligadas ao direito, por exemplo, direito sucessório, direito de família. Com relação a criptomoedas, né? Como a gente faria a transmissão ou a partilha disso? Se a pessoa mantém a chave privada dela. Então, são questões ligadas bem à tecnologia e ao direito. Então, a gente tem que analisar os dois lados, né? Os dois pontos, e eles têm que ser ligados sim para poder fazer essa análise. Um exemplo que eu costumo dar para poder fazer essa partilha, ou uma eventual herança baseada em criptomoedas, seria instituir um próprio contrato inteligente com essa finalidade. Por exemplo, você poderia instituir um contrato programar um contrato dizendo que se a sua carteira ficar inativa por 1 ano, 2 anos, você define lá o período, os ativos pertencentes a essa carteira devem ser transferidos à carteira tal, que, por exemplo, pode ser a carteira do seu filho, da sua esposa. Então, né, já a gente poderia tentar usar a blockchain para solucionar os problemas da própria blockchain, que a blockchain trouxe para o direito. Acho que era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre blockchain. Espero que eu tenha clareado alguns pontos para vocês, que às vezes fica meio confuso quando a gente lê e só vê aqueles nomes e não vê nenhum caso prático, nenhum uso disso. Espero ter mostrado também que a blockchain está assim sendo inserida na sociedade, no nosso cotidiano, inclusive no Brasil, com o exemplo lá da Junta Comercial do Ceará, o exemplo dos transportes em Teresina. Também espero que tenham aproveitado aí. Se tiverem alguma dúvida, podem encaminhar para Aviso Urgente ou para mim. Por meio do meu Instagram também, eu sempre estou lá mostrando tudo pelo Direito e Tecnologia. Agradeço muito a participação de vocês hoje. Fica aí meu agradecimento, meu abraço e até a próxima.